Pode dar início. Boa noite a todos. Vamos hoje participar de mais um Evangelho no Lar. Hoje o tema é sobre essa oração que é o nosso esteio, vamos dizer assim, a principal oração ensinada por Jesus. Antes de tudo, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por Ele ter trazido à humanidade os princípios da mais elevada moral cristã, incluindo essa oração bela que é o Pai Nosso, que Ele nos ensinou, deixou. Que esta reunião possa reverter energias utilizadas pela espiritualidade para tratamento, suporte, consolo de muitas almas que estão em desespero, que sofrem em desabrigo, que sofrem a violência das mais diversas formas, e que possa resultar também no nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema de hoje é o Pai Nosso, é uma reflexão simples, uma oração que todo mundo aprende quando criança, né, ou mesmo adulto. Uma das primeiras coisas que os pais ensinam, muitas vezes, nas famílias, é a oração do Pai Nosso. Antes da oração do Pai Nosso, eu não conheço o Velho Testamento, eu tenho que admitir isso, não tenho, sim, conhecimento profundo, li algumas coisas, mas não tenho, mas as poucas passagens que existem, né, são mais louvores ao Senhor. A palavra Pai, Pai Nosso, Pai, vem aparecer no Novo Testamento com Jesus, até onde eu conheço. Como já disse, não conheço profundamente o Velho Testamento, mas vem aparecer com Jesus. Antes a gente conhecia-o como Senhor, né, que acaba sendo a mesma coisa, só que o Pai tem a conotação, né, ou Mãe Divina, que seja, mas tem essa conotação mais carinhosa, de mais proximidade. E Kardec, é interessante que o Evangelho não foi esquecido, né, essa parte, né, e Jesus destacava muito a questão do orar, né, ele orava com frequência, ele era visto com frequência orando em vários pontos, e não é à toa que um dos discípulos, eu não lembro se foi Lucas, não foi Lucas, não, foi Pedro, provavelmente, que se aproximou de Jesus e o exortou a ensinar-nos a orar, né, ele falou, mestre, ensina-nos a orar. Aí foi que Jesus proferiu esta oração. E Kardec, no final do Evangelho dos Espíritos, ele faz várias orações, ele apresenta vários tipos de preces e de informações, né, que nós devemos ter, e como orar, inclusive, né. Mas em relação ao Pai Nosso, Kardec fala que é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sobre a mais restrita forma, o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Então, um ato de adoração, né, porque você apresenta-se humildemente no Pai Nosso, elevando e um ato de adoração e de submissão, né, ao Senhor. O pedido das coisas necessárias à vida, como alimento, material, espiritual, e o princípio da caridade. Dizê-las em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Então, aqui, todo mundo conhece, mas nós vamos fazer um comentário aqui das diversas partes do Evangelho, né?
Então, o Evangelho todo mundo já conhece, começa com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Kardec vem falar o seguinte: cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa vontade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência, uma providência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as coisas, obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso é aquele que não vos glorifica, ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Então, essa questão, ela é da adoração mesmo, nessa primeira passagem. Santificado seja o vosso nome. Primeiro ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, o céu, nós já conversamos várias vezes sobre isso aí, é colocado de diversas formas no Evangelho. O céu, ora, é um lugar fora de nós. Em várias passagens, Jesus deixa bem claro, né, que é algum lugar. Em outras passagens, Jesus diz que o céu está dentro de nós. Então, na verdade, quando nós falamos que estás nos céus, eu compreendo particularmente pelo princípio de unidade do universo, das forças relacionadas ao Pai, que todos nós estamos relacionados de uma forma que o céu está em todos nós, em tudo, o próprio universo, né? Então, essa abertura da oração é bastante humilde também, né? Porque Jesus se mostra, assim, aberto, de alguma forma, ao Pai Nosso, e não meu Pai. Ele poderia começar assim, né? Meu Pai. Mas ele abre dizendo nosso, também mostrando a unidade da criação de todos nós em relação ao todo, né? A irmandade, a humanidade, que é muito maior do que a humanidade terrena. Então, Jesus aí claramente abre a oração dessa forma. Então, quando ele fala que estais nos céus, ele se refere ao princípio divino que todos nós carregamos e que nos foi concedido pelo Pai através de Jesus durante a nossa criação. E aí glorificamos ao Pai através dessa frase, né? Santificado seja o vosso nome. A segunda parte aqui, venha o vosso reino. O reino não está dentro de nós, então por que Jesus diria assim, venha, algo externo, venha, né, a nós? Porque nós aprendemos que nós temos o princípio divino, e que, como Jesus falava, o reino dos céus está dentro de nós. Então, aparentemente, é dúbia essa palavra, venha o vosso reino. Porém, Kardec mostra claramente que ele estava se referindo, possivelmente, aqui às leis divinas, a harmonia geral do universo, as leis divinas. Venha porque somos, venha porque estamos juntos, venha porque pertencemos à harmonia do universo, venha porque existimos dentro das leis do universo. Então, somos uma parte do todo. Nesse sentido, Kardec comenta o seguinte: Senhor, destes os homens leis cheias de sabedoria que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entreajudariam mutuamente
em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram, os abusos e os excessos de todo gênero. Todas as misérias deste mundo vêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Então, essa parte da oração, Kardec faz uma conexão com as leis divinas, né? O reino se confunde com as próprias leis de Deus. Faz muito sentido para mim isso. Por isso ele fala, então, venha o vosso reino. E ele termina essa parte aqui do venha o vosso reino dizendo o seguinte: dia virá em que, segundo vossa promessa, todas as praticarão. Então, a incredulidade, praticarão as leis, né? A incredulidade terá desaparecido, todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino das vossas leis. Então, aqui, o reino das vossas leis. Está bem claro, né, que venha o vosso reino, é o reino das vossas leis, será o vosso reino na terra. Quando oramos, então, e dizemos, venha o vosso reino, isso passa na cabeça de muita gente o seguinte, que venha um reino de anjos, de pessoas, de espíritos elevados, mas, na verdade, o reino é o reino das suas leis, da harmonia do universo. Como Kardec fala aqui, é o reino das vossas leis e que será o vosso reino na terra. Então, é importante entender essa parte da oração, que essa harmonia geral, que se confunde com o próprio Deus, com a nossa própria existência, e as suas leis, porque as suas leis são uma manifestação direta de Deus, são perfeitas. A terceira parte da oração do Pai Nosso é que seja feita a vossa vontade na terra como nos céus, ou seja, em todo o universo, ou nos universos possíveis, né? Porque hoje a ciência já concebe a presença de vários universos. Então, seja feita também a vossa vontade, a vontade divina. Então, esse princípio é necessário. A pergunta é a seguinte: uma vez que Deus cria as suas leis, as leis universais, a lei do trabalho, a lei do amor, as diversas leis que são muito bem descritas nas obras de Kardec, ele já manifesta a sua perfeição, a sua vontade através das leis. Eu não creio num Deus que a todo momento tem que vigiar o universo. As suas leis são imanentes, como se diz, né? São imanentes, elas são perfeitas, imanentes, eternas. Então, a sua vontade é que sejam cumpridas as suas leis, que sejam verificadas, que sejam consolidadas dentro de nós as suas leis. Então, seja feita a vossa vontade, também é algo como sejam verificadas as suas leis. Assim na Terra como no céu, seria o universo, ou os universos. Kardec ainda diz o seguinte, que é a submissão e dever do filho em relação ao pai. A nossa submissão em relação ao nosso pai, ao nosso Criador. Do inferior para com o superior. Quanto não se deve ser maior? Então, se existe a submissão de filho com o pai, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. Sempre acreditei que, assim, uma das formas de se conhecer Deus dentro das nossas limitações, da nossa ínfima existência ainda e compreensão de Deus, é conhecendo bem as suas leis. E Kardec reafirma isso, né? O homem a isso se submeterá, aos seus decretos divinos ou sua própria lei, quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra, como os eleitos no céu. Dai-nos o pão de cada dia.
é a quarta frase, né, do Pai Nosso. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, o pão de cada dia, esse pão é o alimento material e, naturalmente, o alimento espiritual. À medida que nós vamos evoluindo, esse pão material, ele vai praticamente deixando de existir. Então, lá na nossa existência mais primitiva, o pão material era tudo para nós, né? Nós vivíamos em função da agricultura, da caça, da existência, basicamente de sobrevivência. À medida que fomos nos desenvolvendo, o próprio Cristo nos tirou dessa situação, trouxe um início, vamos dizer assim, um início de uma espiritualidade maior aqui na Terra, passando de uma fase primitiva para uma fase de provas e expiações. E aí nós já começamos a falar, então, no pão espiritual. Então, Kardec comenta o seguinte: vós lhe dissestes, tirará seu alimento da terra com o suor da sua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades, seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Então, dai-nos o pão de cada dia, não deve ser compreendido como nós devemos simplesmente ficar inativos, passivos, que Deus vai nos colocar o alimento à nossa frente. O alimento, no atual estágio da nossa existência, o alimento material, depende da nossa inteligência, da nossa busca, da nossa construção para o alimento material. E o alimento espiritual é a mesma coisa. É necessário compreender as leis divinas, não só compreender, como viver as leis divinas, e assim esse pão espiritual ele vai finalmente consolidar o nosso crescimento espiritual. Então esse dai-nos são as oportunidades que nós temos. E aí, com nossa inteligência, nossa vontade, nós vamos construir o pão material e o pão espiritual. Secundais o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade. Exatamente isso. Então, a ociosidade vai gerar a carência do pão material, e a ociosidade psíquica, a ociosidade espiritual, vai gerar a carência espiritual nossa. Daí vem que a ociosidade é um grande mal para o crescimento, para a nossa evolução. Precisamos, esse dai-nos não é um sentido passivo, dai-nos isso, né? Mas é uma conquista nossa. Então, esse dai-nos é dai-nos a oportunidade do pão de cada dia, do pão material e espiritual. Isso tem que ser bem compreendido. A quinta passagem, a quinta frase do Pai Nosso é: perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem, ou perdoai nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Aí Kardec escreve, né? Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que não será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair novas dívidas. Essa questão das dívidas, né, já discutimos muitas vezes aqui. Existe essa questão de pagar, né, as nossas ofensas, nossas dívidas de outras vidas, ou de praticamente nós conquistarmos por mérito, uma atenuação dessas dívidas, né? Então, quando ele fala, perdoai as nossas dívidas,
Sim, Deus perdoa. Mas nós temos que ver que esse perdão depende também da nossa conquista pessoal em relação a essas dívidas. Se nós não mostrarmos uma disposição para o bem, disposição para o autoconhecimento e transformação, possivelmente nós não conseguiríamos um perdão fortuito e gratuito da divindade, né? Então é necessário que haja, junto do perdão, essa transformação, essa disposição para o bem. Aí sim, nós podemos passar de estágios de uma dívida severa para uma dívida, né, que é possível ser atenuada, que possamos crescer nesse sentido. Por várias vezes, Jesus perdoou, né, disse que estava perdoado, que não pecava, suas dívidas estão perdoadas, que não vai, não peques mais, então mostrando que essa transformação é possível. Kardec ainda comenta o seguinte, que Deus fez uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles aos quais temos que nos queixar? Então, quem roga frequentemente perdão pelas suas faltas, tem que fazer uma análise de consciência de como está perdoando cada pequeno detalhe da nossa vida, né? Está perdoando o erro do outro, a pessoa que fala alguma coisa e você já critica aquilo, pensa de uma forma, age de determinada forma. São pequenas, vamos dizer assim, coisas que nós podemos resolver com o silêncio, com uma abstração mental, com aquilo que nós aprendemos muito discutindo aqui com os ensinos de Yogananda, né? Não é uma ausência, mas é uma presença e uma compreensão dos diversos estágios que as pessoas estão, né? Das dificuldades que as pessoas estão, e perdoar as pessoas pelas pequenas falhas e pelas grandes falhas, desde que haja, né? É importante que as pessoas deem um passo na correção do rumo das suas atividades. Então, com que direito reclamaríamos a Deus o perdão das nossas faltas, se nós não perdoamos as pequenas faltas dos nossos semelhantes? Por isso, Kardec comenta, dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento. Ressentimento não é só uma coisa forte, de ressentimento em relação a ódio a uma pessoa. Ressentimento porque alguém não gostou que a gente fez alguma coisa que alguém fez, alguma atitude próxima entre amigos, mesmo na nossa comunidade, né, algum melindre na nossa comunidade espírita, alguma coisa, e fica algum ressentimento. É inadmissível para nós espíritas, né? Isso é inadmissível. Então, como é que vamos reclamar o perdão, a cura? Vamos ter uma cura que nós pedimos no nosso centro, se nós não sabemos curar das nossas doenças mais profundas, que são os ressentimentos, os melindres. Essas não são faltas pequenas. A gente, às vezes, fala muito do ódio. Então, o ódio mesmo, como nós compreendemos, possivelmente hoje é uma coisa muito mais afastada da gente. Mas os ressentimentos, os melindres, vamos dizer assim, os nossos pequenos desvios de comportamento que ainda estão muito presentes na minha vida, né, e vida de outros, são coisas que precisamos trabalhar frequentemente, para que possamos obter também do nosso Pai, do Criador, uma visão, né, de que nós estamos nos esforçando para o progresso. O sexto item da oração é: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Kardec comenta: dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos,
Mas aqui não seria só dos maus espíritos, né? Mas resistir às sugestões dos amigos, às vezes, né? Amigos, entre aspas, a sugestões de pessoas que, às vezes, nos induzem a certas situações, ou que tentam nos induzir, né? Mas Kardec fala, olhando para esse lado da espiritualidade, que é muito, muito, muito forte. Força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre essa terra, para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar a vossa indulgência. Não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantém para nos tentar. Então, essa passagem é uma passagem que merece profunda reflexão em relação a livrai-nos do mal. E a última e mais importante é consolidar todos esses ensinamentos, todas essas passagens que são tão importantes na nossa vida, desejando que tudo isso se realize, né? Assim que geralmente a gente fala, que se realize, que isso seja realizado, que se consolide, e que na palavra do Evangelho final termina, né, dizendo assim, que assim seja. Kardec comenta, preza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram. Mas nos inclinamos diante de vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem e sabeis melhor do que nós, que nos é útil. Assim nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos, nós vos dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam nossa existência. Então, assim, o Pai Nosso é, como Kardec diz, uma oração que resume, consolida todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Uma oração muito importante na nossa vida. É isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos. Deixo aberto ao comentário de vocês. Eu tenho certeza que o Pai Nosso é uma oração constante na vida de todos, de todos. E é a primeira oração que nós lembramos, né, sempre. Obrigado a todos. E a Badia deixo de volta com você.